nível de poder de combate era maior do que um soldado de elite das principais forças, especialmente os dois capitães e o Wu. Habilidades são pelo menos no nível de um líder de base, ou ainda mais alto. Um tempo depois, Radiant Prosperity Base, com seu caminhão de armadura pesada, foi o primeiro a chegar ao local. Xiaohomian veio com 4 capitães mutantes e 10 guerreiros de elite, Zhuge Xingqing. E o resto ficou para trás para proteger a base. Xiaohongling viu o veículo modificado, comentou com exclusividade. Apenas um carro. Parece que não há muitas pessoas enviadas pelo distrito. Xiaohongling se sentiu um pouco pesado. Quão séria era a ameaça da maré zumbi. Se um grande exército não fosse enviado, então seria difícil lidar com o exército de mortos-vivos. Completamente. Xiaohongling levou seus soldados para o prédio central. Mas quando eles se aproximaram do prédio, ela viu claramente a passagem de gelo e neve, que tinha possivelmente mais de 10 metros de profundidade. Bem, é isso. Xiaohongling estendeu a mão para sentir a forma da passagem de gelo e neve, a superfície da curva regular. Mostrar que não foi feito por uma máquina, mas parecia uma passagem que foi perfurada por uma pessoa e foi muito suave e plano. É o método de um mutante. Há mestres entre aqueles que vieram. Ela sussurrou. Então ela levou seus soldados através do buraco gigante. E assim que eles estavam se aproximando do fim, um homem de cabelos loiros em uniforme de repente saiu, olhando para eles com um sorriso. Qual base você está ouvindo isso? Xiaohongling franziu a testa, mas respondeu de qualquer maneira. Somos da base da Prosperidade Radiante e eu sou o líder Xiaohongling. O rosto feminino de Wu tinha um olhar condescendente. O ex-capitão da cidade de Tianhai. Brigada de Polícia Criminal. Bem-vinda. Udi disse isso para mostrar que a equipe de investigação sabia tudo o que há para saber sobre ela. Udi continuou que Xiaohomian pode prosseguir para entrar no prédio. Mas só ela poderia entrar. Seus homens, por outro lado, devem ficar do lado de fora por enquanto. Ouvir isso, Xiaohongling não recusou a cabeça para seus homens. E disse-lhes para esperar por ela lá fora. Mas um mutante sussurrou de nível de capitão com evidente preocupação. Líder, e se for um truque? Deve rale. E levantou a mancha no canto da boca. Mesmo que seja uma farsa, se eu quiser sair, ninguém pode me impedir de ouvir isso. Seus soldados assistiram silenciosamente. Enquanto ela entrava no edifício central, passo a passo. Passo a passo, não muito depois que a segunda base para chegar estava de luto. Base, esperando o alto, foi mais cauteloso. E até trouxe seu deputado mais forte, Chun Jinghua, com ele. Afinal, durante esse período, estava um pouco nervoso, por causa do sucesso das derrotas e ataques
da maré assim que eles cadáver. entraram na passagem gigante em uma pesada pilha de gelo e neve. Woody bloqueou seu caminho e estava apenas permitindo que a espera alta prosseguisse. Chun Zingguan não ficou feliz em ouvir isso. Do que Você tem medo vocês de têm que vamos comê-lo? medo? Se tivermos mais pessoas vendo o sorriso condescendente de Dei, deixou Chan Xinguan furioso. Neste ponto, ele se importava ainda menos em perder a fé. E, embora a outra parte estava em nome do distrito de Jiangnan, esta era a cidade de Tianhai, e não seu território. Depois de ouvir as palavras de Chen Zingguan, a zombaria de Woody ficou ainda mais Nós forte. só conversamos com os líderes de cada grande força. Ou será que você é o chefe do Base luto? devida. Chun Zingguan estava fervendo de No raiva ao entanto, ouvir isso. O chefe dele, esperando alto, que estava bem na frente dele, sinalizou para ele parar e disse: Viemos aqui com sinceridade. Já que vocês só querem falar comigo, rosto Xinguan, e deu um tapinha no ombro dele. Apenas espere por mim lá fora. Ele então deu a Chen Zingguan transmitindo olhar que o cara de advertência. na frente deles era um mutante. E um mestre nisso, então, ele não deve entrar em conflito com ele. Sobre um assunto tão trivial, o corpo de Chun Zingguan endureceu quase imediatamente. Então, com um simples aceno Ele de respondeu cabeça, que entende, ouvindo isso, esperando alto, caminhou no edifício central com uma expressão calma, mudando o rosto. No entanto, parecia um pouco feio, mas pensando em esperar instruções de roubo. Ele não se atreveu a fazer um movimento. Então ele só podia fingir, não ouvir e ficar de lado. Esta ação atraiu uma gargalhada dos soldados da base da Prosperidade Radiante, que estavam por perto. Não muito depois que as pessoas das duas forças chegaram. Zhang Yi, olhando para os veículos, chegaram em seguida. Soldados à distância. Chen Ji sabia que as pessoas da base de Prosperidade Radiante e a base de Orvalho de Luto chegou primeiro. E seus líderes provavelmente já estavam lá dentro. Zhang Yi pegou sua arma e disse: Não é como se os inimigos não pudessem se reunir, mas espero que esses caras possam ser mais pacíficos. Chen? Ele não queria se envolver em nenhuma luta desnecessária, mas estava preparado para lutar se chegasse a isso. Com certeza, quando Zhong Yi e sua equipe desceram do carro, a atmosfera em cena de repente ficou tensa. Os soldados da base da Prosperidade Radiante olhou para eles com desdém e raiva. Seus olhos quase brilhando de fogo. Mas ao mesmo tempo, eles também estavam profundamente com medo. Porque depois da batalha das 5 principais forças, todos chegaram a um consenso que a eficácia de combate da equipe de Zhang Yi era muito forte e eles não devem ser provocados facilmente. Zhong Yi permaneceu por eles, sem dizer uma palavra. E dele
companheiros chegaram à frente do edifício central. Vi a passagem liberada por Rudy. Ele imediatamente percebeu que este método era apenas um aviso indireto para deixar todos que vieram lá entender o quão poderosos os enviados especiais do Yun e regente estavam naquele momento. A voz de Woody soou do buraco gigante. É Sean e... Certo. Entre sozinho e os outros devem ficar do lado de fora. Quando John ouviu a voz de Woody, ele mostrou um sorriso inofensivo no rosto. Abriu as mãos e disse com humor: Ok, como você deseja. Ele então perguntou ao tio: Você e os outros para ficar fora por um tempo, ou voltar para o carro se eles escolherem isso. Jang entrou no prédio central lentamente, como os olhos de Woody estavam nele, quase nunca saindo se aproximando. De Jong este, com um sorriso. A propósito, em que quarto está? Ouvindo a pergunta, olhou para John Hee com os braços cruzados. Um sorriso involuntariamente rastejou em seus lábios, com base em sua intel, que tinha ouvido falar que John então era um mutante forte. Ao vê-lo, seus olhinhos de fogo mostrou um inegável senso de competitividade. Você queria ter um pouco de luta com Change. Se possível, no lado esquerdo, à terceira sala de conferências. Obrigado. Change apenas sorriu e saiu. Seu comportamento não parecia imponente. Como um jovem inofensivo ao lado, e caminhou de acordo com o caminho que o Woody apontou. E, no caminho, ele conheceu várias outras pessoas na equipe de investigação. Logo, ele chegou à sala de reuniões que Woody havia dirigido. A porta foi ligeiramente aberta, e ele entrou com um leve empurrão. A sala de reuniões era espaçosa, com uma enorme mesa vermelha no meio. Quando Chongni, ninguém se preocupou em olhar. Dois velhos conhecidos, Grito Caseiro e Esperando Alto, também estavam lá. No entanto, o que Gianni mais se importava era o homem de meia-idade, sentado no primeiro assento, envolto em um casaco cinza e usando grandes óculos escuros. Dentro de casa, será que ele é cego? John pensou, com um sorriso, e se apresentou enquanto se sentava. Eu sou John e posso perguntar quem você está ouvindo a pergunta. Abaixou os braços. Meu nome é e disse em um tom frio. E eu sou a pessoa encarregada da investigação da situação zumbi. Enviado pelo distrito de Jongnan. Desta vez, Jang deu um sorriso delicioso Acaba e respondeu sendo o senhor PN, que poderia ter admirado por muito tempo. Depois de um tempo não revelado, Xintian, da Esmeralda Base Waterside, também chegou à sala de conferências. Demorei um pouco para viajar. Por favor, me perdoe. E então Yan Zhenwu gesticulou respondeu com a mão para que estava Xi. tudo bem. Tian, para se sentar. Xintian sorriu e cumprimentou Yang Zhenwu primeiro. Então,
sentou-se ao lado de Jong e Xiao Hongliang e odiava Xin Tian por sua traição e roubo. No entanto, Xin Tian não se importava com e conversou com Cheng imediatamente. Velho colega de classe. Parece que você conseguiu ficar seguro. Cheng franziu a testa e sua voz ficou baixa. Não mencione isso. Eu tenho que limpar essas coisas todos os dias. Parecem estar me irritando até a morte. Se isso continuar, receio que meu abrigo não dure muito. John e disse isso com um suspiro pesado enquanto ele cai em sua cadeira. Ao ouvir que John e também estava tendo uma vida miserável, uma pitada de alegria brilhou nos olhos dos líderes das 3 bases principais. Embora eles também estivessem infelizes, contanto que todos fossem iguais, eles seriam equilibrados. Afinal, como diz o ditado, miséria adora companhia. John e não tinha certeza se era uma ilusão, mas ele sentiu um par de olhos. Imediatamente, olhou em sua direção. Quando ele disse isso, no entanto, Yan Shou estava usando óculos escuros. Então seus olhos não podiam ser vistos. Assim ele concluiu que pode ser apenas uma ilusão. Entre as 5 principais forças, o representante da seita de adoração da neve foi o último a chegar. No entanto, a pessoa que veio não era o líder Yuan, vem ainda. Mas o sumo sacerdote, Song ninguém sentiu nada de estranho sobre isso. Era óbvio que Yu Hankane geralmente não conseguia quaisquer assuntos na seita de adoração. Ela era uma jovem da neve que mal tinha passado dos 20 anos. Dar ou receber não era tão boa em gestão quanto a experiência. Shongni Xin. Então, era natural que Shongni Xin foi quem veio para, em nome do conjunto de adoração da neve. Desta vez, Zhang Xin cumprimentou Bin Junwu educadamente e então encontrou um assento para sentar. Vendo que todos os convidados chegaram, Yan Shou estava silenciosamente, arregaçou as mangas e olhou para o relógio. Muito bom, ninguém está atrasado, ele disse. A voz dele era muito fria, desprovido de qualquer emoção, como se viesse de uma caverna de gelo, que deixou todos inquietos. Ele então colocou os braços pesadamente sobre a mesa, e com apenas uma frase. As expressões nos rostos de todos ficaram sérias. A crise de zumbis em Tianhai City estourou, como as maiores forças em Tianhai City. Vocês têm uma responsabilidade inabalável. Mas ao ver o olhar em seus rostos, era óbvio que vocês esperavam o enviado de Yun e distrito para vir aqui para resolver esta crise. Vocês estão pensando em empurrar a responsabilidade imediatamente. Você sabe qual é o significado de estabelecer um abrigo? Vou isentar a seita de adoração da neve por enquanto. Eles pertencem a uma Univei depois de tudo, mas vocês 4 ocupam um abrigo diretamente
ou herdou a maioria dos recursos desse abrigo. O significado da existência do abrigo em cada cidade é manter a estabilidade local. Quando a cidade está em crise, Im Jong-woo, Hurde, batendo o punho diretamente na mesa, sem qualquer reserva. A mancha nos cantos da boca ficou mais forte. Vocês ocupam os recursos mais vantajosos, mas não estão dispostos a assumir as responsabilidades de proteger a estabilidade da cidade. O que mais isso pode ser, além de incompetência? Deve santificar e permanecer, seus braços cruzados. Ela foi incapaz de refutar porque as palavras dela naturalmente o significado da existência de um abrigo, que era para permitir que mais pessoas sobrevivessem. Mas esperar alto, por outro lado, não. Então, com um olhar de preocupação, essas palavras ele disse que são leves. O senhor Biblioteca Nacional dizer. Por que não queremos manter a estabilidade de Tian? Mas a escala dessa maré zumbi apareceu muito grande. De repente, e já existem inúmeros zumbis por causando caos. Confiando apenas no poder em nossas mãos. Não havia como resolver essa crise. Afinal, não somos como o distrito de Yunnan, que tem um grande número de armas poderosas. E as legiões de elite do país. Quem sabia que depois de esperar alto terminar de falar, que involuntariamente se arrastou para os lábios de Bianjun, se tornaria óbvio e flagrante. Então ele cruzou os braços e se deitou em sua cadeira, rindo e escrupulosamente como um louco. Então ele conteve seu sorriso. Seu tom novamente ficou mais frio. Você não tem a capacidade de agora lidar em diante com esta crise. Apenas obedeça minhas ordens. Vou assumir a tarefa de comando da crise zumbi. E todas as suas forças devem obedecer minhas ordens incondicionalmente. Os rostos de todos os presentes mudaram de repente. Mas foi principalmente um olhar de choque. John Space aguça com um olhar de defiance, me pedindo para obedecer às ordens de outras pessoas incondicionalmente. Mesmo que a outra parte fosse o distrito de Jongnan. John não podia aceitar. Porque ser mobilizado por outros havia a possibilidade de ser sacrificado. Chong Nishin foi o primeiro a falar. Podemos não ser capazes de aceitar isso. Xintian também adicionou. Mesmo que a região de Jongnan esteja no topo. Alguns de vocês querem comandar todos nós. Você está nos subestimando. Então sagrará e finalmente cortará. Só é possível a menos que você envie cada uma grande força. Falou um após o outro. E foi o mesmo problema. Eles não podiam aceitar seu poder sendo tirado deles por outros. Mas era apenas uma pequena equipe que não conhecia a profundidade.
Se uma grande força viesse, eles teriam suportado. Yanjun foi ridicularizado e disse: Você quer dizer que você acha que eu não tenho as qualificações? Direito deve caseiro e bufou friamente. Embora os outros não tenham dito nada, o significado em seus olhos era muito claro. E mesmo que sua equipe possa ser forte, você não está qualificado para ser o comandante em chefe de nós. Então, depois de um breve momento, o motor foi dito: então, vocês podem resolver essa crise com sua própria força. Durante a pergunta, todos ficaram em silêncio por um tempo. De tudo. Ninguém realmente sabia o quão grande a maré zumbi e rato. Inchan foi ridicularizado. Caras, não tem a capacidade de proteger Tianhai City. Fez com que os zumbis se espalhassem para as cidades vizinhas, afetando os residentes de outras cidades. Pelo poder insignificante em suas mãos. E relutam em deixar ir, mas não se esqueça. Inchanu bateu fortemente na mesa, alertando a todos: Tianhai City não é sua propriedade. O Ago ainda está lá, e Jongnan também, a região com maior potência, centro de comando na área de Jongnan. Yanjun o disse enquanto se levantava de sua cadeira. Embora ele fosse magro, ele era excepcionalmente alto e tinha uma presença poderosa. Havia também uma aura militar feroz nele. Um sentimento de que Zhang Yi e os outros só sentiram em um comandante militar. No passado, você sabe, o mundo antes de todo o gelo. E Nevi'in Shenwu cruzou os braços e olhou para cada um e disse: Eu venho aqui em nome da região de Jiangnan, e o que eu digo é a vontade da região de Jiangnan. Se você não está disposto a obedecer minhas ordens, então as consequências não são algo que Chengui franziu a testa e não disse nada. Suas forças tinham apenas algumas pessoas. Então, mesmo que ele entregasse o chamado, a comando seria mínima, ao contrário das outras forças principais, que tinham uma grande população e recursos. Mas, mesmo assim, John não estava disposto a perder toda a iniciativa, porque, obviamente, o colocaria e as pessoas ao seu redor em perigo. Será caseiro e zombado se não obedecermos. Você vai enviar tropas para nos destruir. Ela questionou e sabia muito bem do poderio militar da região de Jiangnan. Então ela estava naturalmente com medo, mas a razão para sua reunião atual foi para a negociação, e ela teve que ser corajosa o suficiente para lutar para seus próprios interesses. Afinal, poder é algo que, uma vez dado, seria difícil retirá-lo. Shao, Ongli e alguns outros estavam preocupados que, se eles desistissem de seu poder, eles se tornariam vassalos da região de Jiangnan no futuro e perdem sua autonomia. Yan Shongmu apontou o seu óculos de sol na direção de Shao Englin. Ana olhou para ela em silêncio por alguns segundos, antes de continuar em um tom frio. Você está tentando me assustar. Nos assustar.
Yang Zhenwu abriu os lábios e disse lentamente: Você acha que a situação atual não é séria suficiente? Você acha que este incidente diz respeito apenas à cidade de Tianhai, para lhe dizer a verdade. Quando viemos investigar desta vez, recebemos duas ordens. Foi para tentar resolver a crise zumbi com as forças Tanto locais, quanto possível, e não permitir que a situação piore e se espalhou para outras cidades. O segundo foi uma vez que foi descoberto que as coisas estão fora de controle e não há como resolver o problema do zumbi através da mão de obra. Então, Yang Zhenwu para de falar. E então lentamente se recostou em sua cadeira. Toda a cidade de Tianhai deve ser abandonada. Sua última declaração foi fria. Mas também carregava um enorme senso de responsabilidade. Também não era tão frio como o dos líderes das 5 forças presentes. É que realmente o caso Zhang, ele não pôde deixar de engolir sua saliva. Seus olhos estavam extremamente sérios. Ele havia considerado tal situação. Uma vez que a situação em Tianhai fica City fora de controle e a ameaça começa a se espalhar para todas as cidades vizinhas. Então, Tianhai City, sem dúvida, supera seu valor. Portanto, abandonando, que por sua vez pararia as perdas no tempo. Em Jongnan, atingindo o tamanho, era uma escolha esperada. Assim como quando abscessos apareceram no corpo humano. Se não houvesse como curá-los com remédio, eles só poderiam ser removidos por cirurgia. Neste caso, Yang Zhenwu e sua equipe de investigação. Era realmente equivalente à medicina. Mas uma vez que o medicamento falha, a próxima cirurgia seria... Chongni demorou um pouco para terminar seus pensamentos. Ele sabia bem o que a implicação significava. Se resume a isso, toda a cidade de Tianhai Marrocos deixaria de existir. E absolutamente não queria enfrentar tais consequências. Os outros também entenderam o que Bianchun quis dizer. Por um tempo, todos se sentiram em silêncio. Mesmo Dev caseiro, que tinha um temperamento quente, o distrito não poderia refutá-lo. Não. Pode destruí-los com apenas o pressionar de um botão. Foi muito satisfeito com a reação de todos os presentes. Então ele friamente continuou a partir de agora. As forças armadas de todas as forças locais em Tianhai City deve obedecer incondicionalmente ao meu comando. Xiaorong Lian, mas eles realmente e Xin Chan estavam em dúvida. Não tem as qualificações para desafiar Hu Zhong. No distrito, no momento. Mas neste momento, Zhong Yi falou lentamente. Estou disposto a apoiar suas ações. Mas, como você disse, foi porque as forças locais não têm como resolver a crise dos zumbis. E ratos, então você tem que intervir e comandá-los. Mas e se pudéssemos resolver o problema dentro de nossa esfera de influência, nós mesmos? Zhong Yi tinha um sorriso brincalhão no rosto. E, assim que ele disse isso, todos na sala de conferências olharam para ele. Zhong Yi, o que você quer dizer com isso?
Não me diga que as poucas pessoas em seu abrigo pode resolver um número tão grande de zumbis e ratos. Shawn Liam perguntou, com uma mancha, sem um traço de crença em seu rosto. Esperando, também alto, se recostou em sua cadeira e disse, sarcasticamente, com certeza heróis suficientes saem de você, John, e você é muito capaz. Mas este assunto é de grande importância. Não deixe seu egoísmo momentâneo fazer com que todos sofram com você. Ouvindo isso, o sorriso de Jong-gi ficou ainda mais forte. Então, com as mãos fechadas vagarosamente sob o queixo, ele disse, preguiçosamente, você acha que estou brincando com você? Não, eu realmente sinto muito. Na verdade, quando se trata da área ao redor do meu abrigo, o zumbi e o mutante. O problema de rato gigante foram resolvidos. O rosto de cada um estava cheio de espanto. Quando eles ouviram isso, não era brincadeira de criança. Mas Jane disse isso com um solemote, e não como uma piada. Antes de Jane dizer que era verdade, então, isso não significa que enquanto o resto estava lutando desesperadamente com zumbis e ratos mutantes, Jong-gi tem assistido ao show sem pressa. Os rostos dos líderes das 4 principais forças eram mais feios do que comer merda. Eu não acredito nisso. Como vocês fizeram isso? Shao Santo. E bate na mesa gritando com John e através de seus dentes cerrados. Ela simplesmente não conseguia aceitar o fato de que John estava dizendo a verdade. Como ela queria ouvir de John e que ele estava apenas brincando. E na verdade ele sofreu pesadas perdas, também. Mas se John e não tivesse, então como você pode viver tão livremente? Yan Jung também olhou para Jang Yi, com curiosidade. Shenji tinha um sorriso calmo no rosto quando respondeu. O que eu disse era verdade, se você não acredita. Você pode ir e investigar você mesmo. Yan Zhengu perguntou. Como você fez isso? Tô muito curioso sobre isso. Todos olharam para Jang impacientemente. E, embora eles estivessem com raiva, eles precisavam urgentemente de uma maneira, o problema de resolver. E ratos. Seria ótimo se eles pudessem aprender com John e afastou o sorriso e cruzou os braços. E em uma voz profunda ele disse levemente: na verdade, o que aconteceu foi bastante simples. Os zumbis se alimentam de humanos. Então, eles vão se reunir em lugares onde há muitas pessoas e onde está a maioria das pessoas em Tianhai City. Dele, sem dúvida, vocês estavam reunidos. Suspirando pesadamente, ele virou a cabeça de um lado para o outro, dando uma boa olhada em todos, e continuou. Meu abrigo tem menos pessoas, menos de 10 no total. Além disso, o lugar é relativamente remoto e localizado nos subúrbios. Então, não atrai muitos zumbis. John e então franze a testa levemente. Relembra seus encontros. Mas mesmo assim, a batalha com eles é extremamente brutal. Após um longo período de contato, eu descobri que há um rei cadáver comandando os.
Este rei cadáver tinha sabedoria, e pode criar novos zumbis. Portanto,